Página 101 do nosso livro. É onde está a matéria, onde começa a matéria. A página 100, na verdade, e olha que a 100 e a 101 estão uma do lado da outra, hein? Hã? Não entenderam, não? Vem aqui, ó, página 100, depois vem 101, ó. Depois vem 102 e 103. Arrumou. Aleluia, hein? Tá vendo só como a gente vai melhorando as coisas, ou não? Então o outro era por revelação, adivinhamento, revelamento, visagem. Agora aqui não, aqui já está tudo revelado. Então, Trindade. Trindade é a matéria que nós vamos estudar em torno aí de 4 ou 5 aulas apenas, tá? Nós vamos falar sobre a importância da Trindade, o porquê que essa matéria ela é importante, né, na nossa fé, não só no nosso estudo aqui, mas na nossa fé. Qual a diferença faz eu entendendo isso ou não entendendo, de onde surgiu essa palavra, a definição de Trindade, né? E os textos bíblicos nós vamos trabalhar para que a gente entenda o que a Bíblia fala a respeito desse tema, e é um tema bíblico, né? Ou seja, Trindade. Conceituando, ou melhor, definindo a palavra Trindade. Ela é bíblica? Não, não é bíblica. Não existe na Bíblia esse termo, Trindade. A Trindade, a palavra não existe na Bíblia, né? Mas o conceito, a ideia sim, que é, na verdade, e nada mais do que a tentativa de explicar que Deus é mais de uma pessoa. Então, amados, já começando, é algo a não ser solucionado e a não ser explicado na sua plenitude. O que o Tertuliano começou, o que Agostinho de Hipona ele desenvolveu, o que Tomás de Aquino também falou, o que Irineu de Leão, o que Atanásio, o que Martinho Lutero, o que John Wesley, o que Calvino e tantos outros teólogos na história não resolveram, eu também não vou resolver. Tá certo, irmão? Então não vai ser eu que vai falar, não, vamos explicar a Trindade. Não há explicação para a Trindade. Nós chamamos de um mistério. Mistério, igualmente, é a dupla natureza de Cristo. Como se explica a dupla natureza de Cristo? Como se explica em uma pessoa duas naturezas, ou seja, humana e divina? Como se explica o problema do mal? Como surgiu o mal? De onde veio o mal? Isso tudo para nós, no campo da teologia, nós chamamos de mistério, aquilo que não pode ser conhecido, porque ultrapassa a nossa capacidade de entendimento, tá certo? No âmbito humano mesmo. Então nós não temos condição, mas nós temos condição de pescar alguns textos bíblicos para entender que é uma realidade, é algo revelado na Bíblia. Falou, André, mas você disse que é um mistério a não ser entendido, então é algo revelado, mas não é explicado. Revelado é aquilo que é mostrado, ó, existe, isso aqui é uma realidade, mas como se explica isso aqui? Aí a Bíblia não entra em detalhes, entendeu? Agora, que é uma realidade, ou seja, Deus é mais de uma pessoa, sendo uma pessoa. Então a palavra Trindade foi cunhada lá no primeiro concílio, né, da igreja, quer dizer, não primeiro porque em Atos capítulo 15 é o primeiro concílio mesmo da igreja cristã, né, que é o concílio lá de Atos capítulo 15, em Jerusalém. Mas o concílio de Niceno, né, na cidade de Niceia, no ano 325, havia na época um embate teológico. Qual era a acusação? Desculpa, acusação não. Qual era o embate teológico? Havia um presbítero, né, da igreja de Alexandria, e esse presbítero dizia que Cristo não era Deus, Jesus não era divino. Oi? A gente estudou sobre isso. Estudamos, sim. História da igreja, não foi? Não. Qual foi? Sistemática. Sistemática é Cristologia. Foi Cristologia. Na sistemática nós estudamos Cristologia. Sistemática é um conjunto de matérias, né? Isso, é Cristologia. Porque, na verdade, aqui foi elaborada a defesa de Cristo, na sua dupla natureza, entendeu? Então, esse camarada, me fugiu agora o nome dele, lembrar e compartilha com a gente. Ele dizia que Jesus não era Deus, que Jesus não tinha dupla natureza, que Jesus não era humano, né? Essa dupla natureza não cabia em Jesus. E aí, o Tertuliano, ele de fato, ele disse, não, Jesus é Deus. Então ele foi elaborar a teologia defendendo a divindade de Jesus.
para defender a divindade de Jesus, automaticamente ele teve que também defender e definir o Pai como Deus e o Espírito Santo como Deus. Você está lembrando porque eu li, na verdade, o credo niceno, né? O credo apostólico, não? Que a igreja crê que existe um só Pai, um só Deus, né? Jesus Cristo, que ele é gerado, não criado, luz de luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus. Cremos também no Espírito Santo e tal. Tem uma confissão, eu vou trazer para vocês, eu vou entregar para vocês, tá? Me lembra. Eu vou trazer o livro que eu te falar. Tá? Mas geralmente eu trato isso em cristologia, que é dentro da sistemática. Então o que acontece, amados? Este Ário, presbítero chamado Ário, inclusive é chamado teologia ariana, né? Então Ário e Tertuliano eram dois teólogos, né? E eles entraram aí nesse embate teológico, porque Ário dizia, olha, não existe trindade, não existe negócio de três deuses, né? Na verdade não existe três deuses mesmo. A trindade vai falar, a palavra, o termo, a melhor não é nem trindade, é triunidade, né? Triunidade. E claro que eu vou explicar para vocês todo esse conceito. Olha como o negócio já vai começando aqui meio embolado, meio dificultoso, né? Calma que a proposta é simplificar. Eu parto do complexo para ver se eu simplifico, não o contrário, né? Senão não tem significado a gente estudar. Então o que acontece? Triunidade. Qual é a ideia da triunidade ou da trindade? A ideia é dizer aquilo que a Bíblia mostra. E o que a Bíblia mostra? Que existe um único Deus, porém composto de três pessoas. Não são três deuses, tá certo? Isso é chamado de triteísmo. Então o que o triteísmo vai dizer? O triteísmo vai dizer que Deus, na verdade, ele é uma pessoa que se manifesta em três formas diferentes, mas é uma pessoa só. Isso é o triteísmo. Nós não somos triteístas, nós cristãos. Nós somos trinitarianos. E o que o trinitariano vai falar? Que existe um único Deus que é manifesto em três pessoas distintas, mas coiguais, da mesma substância. Os três são Deus. Soa ruim nos ouvidos por conta do português. Porque no português eu deveria falar, são três deuses, não é? Mas na teologia nós falamos, são três Deus. Porque Deus, ele é três pessoas. Não são três pessoas, ele é três pessoas. Até no nome escrito no Antigo Testamento, é plural, o Elohim, Isso. ou Elohá. É plural, mas se escreve no singular. O Elohim, na verdade, é o plural para Deus. No hebraico, até esse sufixo in quer dizer Deus. Manaim, Elohim, né? Boquim. Então, isso é plural. O in é plural. Mas a palavra, ela designa um Deus que é mais de um. Mas é um. Não são deuses. O conceito da palavra Elohim... Culpa de Melquisedeque. Oi? Culpa de Melquisedeque. Mais ou menos, viu? Mais ou menos. É um pouquinho mais... é anterior um pouco mais a ele. Mas a questão é, olha como é complicado, olha como não se explica, mas para a gente entender, amados, que a Bíblia vai mostrar isso, que Deus são três pessoas, e essas três pessoas constituem em Deus. Nós somos monoteístas, tem três religiões no mundo que são monoteístas, ou seja, crê que só existe um Deus: cristianismo, judaísmo e islamismo. Só que nem o judaísmo e nem o islamismo acredita no monoteísmo como o cristianismo. O cristianismo acredita que existe um só Deus, mas que são três pessoas. O judaísmo vai acreditar que existe um Deus, mas que existe só uma pessoa, que é o Pai, que é Deus, que é Yahvé, né? O judaísmo também vai acreditar que só existe um Deus, que é o Alá, que Jesus não é Deus. O islamismo reconhece Jesus como um profeta, um personagem histórico que foi um profeta, reconhece, mas não ele como Deus. Não acreditam no Espírito Santo.
Isso é chamado de unicismo, tá? Unicismo ou modalismo. Então Ário defendia o modalismo, o unicismo. Quem nós temos hoje que confessam isso? Unicismo e modalismo é a mesma coisa. Quem professa hoje o unicismo? A Igreja Voz da Verdade, por exemplo. Né? Eles são unicistas, eles não acreditam na Trindade. E eu acho muito complicado, porque isso para mim é doutrina fundamental. Não é algo periférico. Ah, a gente acredita nos dons espirituais. Ah, não acredita. Isso não vai fazer diferença nenhuma, irmão, concernente à salvação. Agora, você não acreditar na Trindade, você não acreditar que Jesus é Deus... interfere na salvação? Sim, porque Jesus disse, aquele que não me recebe, não recebe o Pai. Aquele que me recebe, recebe o Pai. Paulo não fala que aquele que confessar que Jesus Cristo é Senhor será salvo? Sim. Mas não distinto da Trindade. Porque assim, não tem como a gente separar. Não se separa o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essa é a questão, entendeu? Como a gente não separa o homem, não fatia o homem. Isso para efeito de pensamento, pode ser, que a gente separa. Ah, o homem é parte material ou imaterial, né? Dicotomismo e tricotomismo. Ou seja, são 3 partes ou 2 partes. Um vai defender que é corpo, alma e espírito, o outro só que é corpo e espírito, corpo e alma, porque alma e espírito termos intercambiáveis. Isso para efeito de pensamento a gente consegue, mas na prática não. Como também a gente não consegue distinguindo. Não, o Pai ele é distinto, ele é distinguido, ele pode ser, o Pai pode ser Deus separado do Filho e o Filho pode ser Deus separado do Espírito Santo. Não tem como. Porque eles 3 são um Deus, mais 3 pessoas. Sabe por que fica confuso na nossa mente? O que nós temos semelhante a isso para comparar? Nada. Entende? A gente não tem referência. Não tem. Nós só entendemos, inclusive, que o homem é também um, sendo mais de um, por conta de Deus. Então nós nos entendemos um pouco melhor porque nós temos Deus, que é essa semelhança. Porque quando ele cria o homem, ele disse, vamos criar. Vamos criar. É plural, não é isso? Capítulo de número 1 de Gênesis, verso 26. Façamos, é plural. Façamos o homem, Gênesis 1, capítulo 1, verso 26. Façamos o homem, segundo a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Façamos nossa imagem, nossa semelhança. Deus está aqui falando no plural, não é isso, irmãos? Façamos, nossa, não é isso? Então é um plural, calma aí, Deus está conversando com quem? Na minha tá eles. Sim, eles, a Trindade. Não, ó, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ah, tá. Domine eles sobre os peixes, Eles. Sabe por que eles? Ah, não, já sei. Já está vendo só? Não captou, né? Eu acho que nem os irmãos também. Por que está eles? Eles quem? O ser humano. O ser humano. Quem é o ser humano? Quem é o Adão? Homem e mulher. O Adão é o homem e a mulher. O nome do homem e da mulher é Adão. Gênesis capítulo 5, verso 1. Tá vendo? 1 e 2. Lembra não? Chegou a pegar essa explicação? Não? Rony? Nercy também? Não? Não. Então vamos lá, retomar, porque isso aqui é necessário que a gente entenda o todo. Porque na verdade, quem é o homem, irmãos? É o reflexo de quem é Deus. É essa imagem conforme essa semelhança. Então existe uma semelhança. Qual é a semelhança? Por que só o homem é chamado de imagem e semelhança de Deus e os anjos não são, por exemplo? Os anjos são criaturas de Deus. Os anjos são uma pessoa. Os anjos têm vontade. Os anjos têm sentimento. É uma pessoa. Só que nunca são chamados de imagem e semelhança de Deus. Os anjos são inteligentes. Os anjos têm consciência de si e do outro. O anjo tem conhecimento de Deus. O anjo tem intelecto. Por que eles não são chamados de imagem e semelhança de Deus? Porque quando vai falar o que é imagem e o que é semelhança de Deus? Imagem e semelhança é porque assim, Deus é racional, o homem também, não é? Os anjos também são. Deus, ele é um ser moral, ele decide, ele delibera.
Ele tem vontade, tá? Os homens também, os anjos também. Deus, ele tem sentimento, os anjos também, os homens também. Deus, ele tem consciência de si e de outros, os anjos também, os homens também. Deus, ele tem intelecto, eu já falei? Intelecto também? Não? Deus tem intelecto, é inteligente, é um ser inteligente. Os anjos também e os homens também. Então, tudo isso e outras coisas mais, que quando vão falar de imagem e semelhança, colocam isso como sendo imagem e semelhança, essa imagem e semelhança de Deus projetada no homem, os anjos também têm as mesmas coisas, só que nunca são chamados de imagem e semelhança. Então, qual é a diferença? Qual é essa imagem e semelhança? É que Deus, sendo um, é mais de um, e cria o ser humano como um, sendo mais de um. Nós chamamos isso de unidade composta. Uma unidade composta. E para pegar essa unidade composta, no termo da língua hebraica, nós vamos para Deuteronômio, capítulo de número 6. Bora lá? Deuteronômio. É a lei? Não. Deuteronômio, capítulo de número 6. Versículo de número 4. Vamos lá? Isso aqui, irmãos, na cultura hebraica, né, para os judeus, isso aqui é chamado de Shema. Shema. Ouve, Israel. É o ouve, né? Shema quer dizer ouve. Então, ouve, Israel. Assim como para os islâmicos, assim como para o muçulmano, a declaração não existe, Alá é Deus e não existe outro a não ser Alá, e Maomé é o seu profeta, né? Isso. Então, essa é a declaração de fé do muçulmano, né? Alá é Deus e não existe outro, e Maomé é o seu profeta. Essa aqui é a declaração do judeu, do judaísmo. Ouve, pois, Israel, nosso Deus é o único Senhor. Ouve, pois, Israel, Adonai é único, né? Essa seria, inclusive, até uma versão melhor. O seu tá como? Aqui está, ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. O meu tá eu sou lá, o YHWH. Tá tudo Aí tá? Tudo em maiúsculo. Só o nosso Deus, que é o Adonai. Aí tá, já tá o tetragrama chamado, né? É porque eu já sei diferenciar. Tá, mas aí tá o tetragrama? YHWH? Não. Ah, tá. Porque eu acho que foi aquele cara lá que dá aula de apologética. Qual é o nome dele? Não sei. Projeto Agir Crer. O Paulo Romero. Ele explicou isso, se tudo está em maiúsculo, Senhor, é um tetragrama. E quando está só a primeira letra, o S maiúsculo e tudo minúsculo, é Adonai. Porque ele estava até dando uma aula. Ah, tá. Porque eles quiseram distinguir no original. Então, para facilitar, para mostrar para a gente que está lendo no português, que de fato lá no original é o tetragrama. Tetragrama é o nome que é aproximado do nome de Deus. Porque o nome de Deus se perdeu na história. O nome de Deus mesmo se perdeu na história. E aí o judeu, muito temeroso para não falar o nome de Deus em vão, substituiu, né, o tetragrama por Adonai, que é o Yahvé. Yahvé. O tetragrama, na verdade, são 4 letrinhas, por isso que é tetragrama, né? 4 letras. Y, H, W, H. Yud, Het, Vav, Het. Então, aqui, na verdade, só são consoantes. Como que você pronuncia só consoantes? Não dá, né, irmão? Então, colocaram Adonai, aí chamaram de Senhor. Então, o Senhor. Mas a questão é, o Senhor, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único. A palavra que eu quero destacar aqui não é nem Yahvé, não é o caso. O que eu quero destacar aqui é a palavra único. Então, essa palavra único, na língua hebraica, no original, é Errad. Errad. Tá? Se escreve E-C-H-A-D. Errad. Errad. É único. Então, só a língua hebraica vai ter 2 palavras para falar sobre único. Errad e Yahid. Yahid é Y-H-A-D. Yahid. Errad e Yahid. Aqui é Errad. Se eu for pegar a língua hebraica para pedir um copo de água, eu tenho que usar a palavra Yahid. Por quê? É uma peça única. Isso aqui é uma peça única, não é? Se eu for pedir uma mercearia um cacho de uvas, eu falo, me dá um
cacho de uva. Eu pedi um copo, quer dizer, yahid copo, um copo, uma peça única. Se eu for na mercearia e falar, me dá um cacho de uva, eu tenho que usar a palavra errad cacho de uva. Por quê? Porque esse errad é um composto. O cacho de uva é o quê? É só o cacho? Não, só as uvas? É composto. Então, para ser um cacho de uva, é uma unidade composta. Unidade composta. O que nós temos a semelhança de unidade composta? O ser humano. Quando Deus disse, deixará, pois, o homem, seu pai e sua mãe, unir-se-á a sua mulher, e serão ambos uma, errade, só carne. Uma unidade composta. Então o celular é um errado. Porque ele vem com as coisas dentro. Ou não? O Nessi vai lembrar, vocês não vão, porque eu e o Nessi somos de uma geração um pouco mais avançada que vocês. Você lembra do aparelho 3 em 1, né? Então pronto. 3 em 1. Vitrola, rádio, toca-fita, duplo deck. Isso. Ó. 3 em 1. O que era isso? Ô irmão, é claro que eu não quero usar isso para comparar a Deus, pelo amor de Deus. Pelo amor do Yahvé. Né? Pelo amor da Trindade, não quero comparar, mas só para entender que a palavra aqui no original, errad, refere-se a uma unidade, algo que a essência é a mesma, só que é composto de iguais. Quando Deus cria o homem, o que cria? A semelhança dele. Então quem é Deus? Uma unidade composta, é uma família de iguais. Não há maior e nem há menor, não há hierarquia, não é? Quem que ele cria? Então, a semelhança dele, um ser humano que é composto, como ele é também, em uma família. Olha só, tem o pai, tem o filho e quem tem? O Espírito Santo, que representa quem? Na família. Sim, calma aí, se tem uma família tem pai, tem filho. Hã? A mãe? Claro. Tem alguns teólogos que acham isso absurdo, mas eu acho que é mais, não é uma questão teológica, é mais uma questão machista, comparar o Espírito Santo com a figura feminina, né? É mais uma questão machista mesmo, porque tem nexo. Quem é que gera? Não é a mãe? Quem é que gerou o filho no ventre de Maria? Espírito Santo. Ué, que absurdo é esse? Lá em Gênesis capítulo de número 1, verso 1 e 2. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. E havia trevas na face do abismo. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Esse termo pairar é a ideia de uma ave chocando e gerando vida nos seus ovos. Então o Espírito Santo aparece como aqui uma figura de que está gerando a vida. Olha só, então não é absurdo comparar o Espírito Santo, inclusive pintores da antiguidade, eles pintavam o Espírito Santo como uma figura feminina. Acho que foi você que disse, que formulando sobre a Trindade, que Deus era o arquiteto, que o Espírito Santo dava beleza no universo, e que Cristo ajudou. Você trouxe uma coisa lá bem formulada. A Trindade é o seguinte, Edson. Você usou até o texto de Gênesis, João, eu acho que era Hebreus. Sim, também. Eu vou chegar lá, que eu estou tentando elaborar desde o começo aqui para vocês e criando aí uma basezinha, tanto bíblica quanto conceitual, para a gente chegar lá. Então que a gente vai, nessa aula ainda, inclusive, pretendo, né? Então, vocês estão assimilando, compreendendo mais ou menos o que eu quero passar? Então, Deus, na Bíblia, aparece como, de fato, mais de uma pessoa. Calma que eu não cheguei na questão ainda de, eles são iguais. A gente vai chegar lá, inclusive lá no Novo Testamento, que a gente chega. Eu estou pegando aqui o Antigo Testamento, que é onde a gente deve começar. Gênesis 1 e 2, 1 e 26, né? Gênesis 5, para falar da criação de Deus, ou seja, essa semelhança que ele cria, que é o homem, que é uma unidade composta também. É porque o pecado, irmãos, o pecado que desfez tudo isso. Ou seja, o homem não vê mais o outro como parte dele. Quando o casal Adão, quando Deus chamava Adão para conversar,
Alguns acham que é o homem, não é o homem. Chamava o casal para conversar. Não é? Essa ideia machista, pecaminosa, que não, Deus falava com o homem que era o líder. Deus nunca fez essa distinção de pessoas. Só depois do pecado. Depois do pecado que esse negócio embaralha tudo. E não é que Deus... A questão do homem dominar sobre a mulher, isso é uma maldição, não é bênção. Isso veio como uma consequência de uma maldição de Deus sobre a vida da mulher. Mas por um lado, hoje em dia, é a mulher que domina o homem. Então o pecado está pior ainda do que eu pensei. Não, está errado. Teologicamente, vamos ficar na questão teológica. Estou entendendo o que você está falando. Aliás, quem é casado entende muito bem dessas coisas. Mas a questão é, irmãos, quando Deus chama o casal e a serpente para conversar, dá a sentença para a serpente, dá a sentença para o homem, que ele agora comeria do suor do seu rosto, o negócio ia ser muito mais penoso. E qual é a maldição que dá para a mulher? O teu desejo será para ele te dominará. Então o domínio do homem sobre a mulher é uma maldição, não é uma bênção. Essa submissão que a mulher teve que se submeter é uma maldição. Não precisava disso antes. Eles eram harmônicos, cada um sabia o seu papel, fazia com toda alegria, com todo prazer. O papel da mulher era reconhecer essa autoridade no homem, como líder. E esse homem como líder, ele entendia que o seu papel era proteger a mulher, se sacrificar pela mulher, dar vida pela mulher. Aí eu já vou construindo aquele conceito, Edson. Você entendeu? Que o papel desse homem era se sacrificar, proteger essa mulher, a todo custo, com a sua própria vida. Que é o que Paulo vai falar em Efésios capítulo 5. Assim como Jesus se sacrificou pela mulher, vós maridos, amai as vossas mulheres, se sacrifique pelas vossas mulheres. Assim como Cristo alimenta a igreja, se sacrificou, se deu por ela, assim vocês também têm que fazer com as suas mulheres. Aí eu já vou construir esse conceito. Então o homem foi estabelecido por Deus em relação à mulher, a proteger a mulher, a guardar a mulher. E aí quando a mulher peca, que aí Paulo vai dizer lá em Timóteo, né, que a mulher que é enganada e não o homem. Então o homem, quando viu a falha de não cuidar, não proteger a mulher, ele vai e se sacrifica pela mulher. É estranho, né? O cara falhar sendo perfeito. Né? Então. Sabe por quê? É estranho se a gente não tem outro conceito, Edson. Veja aqui, meu amado. Coisa boa. Qual é o conceito? O homem, ele não poderia continuar no seu estado de perfeição se ele não dependesse de Deus e de sua palavra. Entendeu? Qual foi a palavra de Deus para ele? O dia que comer vai morrer. Quando ele come, o que ele faz? Ele morre. Ele não depende da palavra de Deus. Você vai entrando naquele coisa sobre Albert Camus, né? Que ele perdeu o livre-arbítrio dele, que ele determinou o livre-arbítrio e a liberdade natural. Você vai entrando nesse conceito? Ele chama de liberdade natural e liberdade espiritual. Arbítrio, né? Mas eu não vou entrar nisso aí não, porque isso aí é outra história, senão a gente vai descambando aqui. Eu só quero trazer a questão do homem, a criação, quem o homem era, que é essa imagem e semelhança de Deus, só para a gente entender quem nós somos, né? Nesse reflexo de quem Deus é. Então a gente até entende mais ou menos. Então a gente entendendo mais ou menos nós, aí a gente tem um vislumbre mais ou menos de Deus. Entendeu? Então a gente tem que compreender tanto o ser de Deus, porque a gente compreende melhor o nosso, e nós temos mais condições de compreender o nosso, porque Deus para nós é um desconhecido. Deus para nós é uma incógnita. Deus para nós é um mistério. Deus para nós é um ser que ele habita na luz inacessível. Deus para nós é um ser que não poderia ser de fato nenhum compreendido, experienciado, visto, a não ser que esse próprio Deus se revelasse a nós, na medida que ele entendeu que poderia se revelar. Porque de Deus só sabemos aquilo que ele decidiu de si se revelar a nós, pelas Escrituras e pela natureza. Entenderam, meus queridos? Tá complicando ou tá? A existência dele nós não sabemos. Não, sabemos pelo fato
de que isso em nós é real. Por quê? Porque uma das pessoas da Trindade se aproximou tanto de nós que se fez um igual a nós, ser humano, de carne e osso. Por ele, pelo Jesus humano, o Deus que se fez carne, o Verbo que se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Por ele, aí sim, nós vimos Deus, mas vimos Deus pelo humano que se tornou Deus. E essa dupla natureza de Jesus é outra história, é outra conversa. Vai complicando mais ainda à medida que a gente vai pensando tudo Só não isso. consegui entender essa parte de Adão. Do que, Varão? Dessa coisa que a gente estava discutindo antes. Não esquenta a cabeça, porque ou na matéria antropologia ou na matéria pentateuco eu vou tratar disso. Se eu tratar disso agora, eu vou ter que gastar algumas aulas, entendeu? Então não é só uma explicação, é algumas aulas. E não é a propósito da matéria é a Trindade. Então o foco aqui é o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo. Eu só estou trazendo aí a questão da antropologia, do ser humano, para a gente entender o que é a imagem e semelhança de Deus. E quem é Deus? Então quem é Deus? É uma família. Não, essa parte eu só não entendi, eu só não consegui entender. Você entrou um pouco naquela coisa lá que você tinha elaborado. Sim. Nessa ideia ainda não. Tá, não esquenta a cabeça e eu também não estou preocupado em te explicar agora por conta disso. Porque senão eu vou fazer uma salada. Eu até posso explicar isso, mas aí eu vou estar gastando tempo explicando isso, sendo que o tempo nosso é para explicar outra coisa, entendeu? Não, de boa, pode. A gente chega lá, mano, qualquer hora dessa aí, em nome de Jesus. Vamos fazer o seguinte, vamos retroagir antes ainda de tudo isso, de criação do homem, de criação da terra, para a gente entender um termo chamado de pericorese. Anota esse trem aí, meu irmão. Pericorese. Pericorese. Pô, não tá até na Bíblia. Pericorese. Como é que escreve esse nome aí? Normal, pericorese. Normal? Com S, né, no caso, não é com Z. P-E, né, R-I-C-O-S-E. Pericorese. Pericorese. Sei lá se eu pulei alguma. Não tem um R, não? Pericorese. Com S, tá? Tá. O Z aí é com S. S-E, né? Pericorese. Pericorese. O que é pericorese? Pericorese, mais ou menos, ó. Deixa eu ver aqui pro quem está assistindo. É essa imagem aqui, ó. Dá para ver uma imagem aí, mais ou menos, não? Dá. Pericorese, aqui não sei se vocês estão percebendo, são 3 pessoas, né? Essas 3 pessoas, elas estão entrelaçadas. Há alguns símbolos para representar a Trindade. Um deles é o triângulo. Mas o triângulo não é o melhor símbolo para representar a Trindade. Não sei se vocês já viram um triângulo, né? Aí está escrito Filho, Pai e Espírito. Aí está lá, o Filho não é o Pai não é o Espírito não é o Filho. Então, para representar, eu estou falando, criar uma imagem. Alguns pegam o Sol para representar a Trindade. O Sol, o astro, né? A luz emitida e o calor gerado. Então, alguns entendem, ó, o astro, o Pai, a luz, Jesus, e o calor gerado, o Espírito Santo. Também não é uma figura, não é, esqueça isso. Ah, não, vamos pegar a água, o H2O, a água como sendo essa representação da Trindade dos seus 3 estados, sólido, líquido e gasoso. Piorou também, uma imagem muito ruim, porque a gente está falando de estados, que não é o caso de Deus. Isso, na verdade, é mais uma figura para o triteísmo, que vai dizer que Deus é um e se manifesta em estados diferentes, como a água, sólido, líquido e gasoso. Ou seja, uma hora se manifesta no Pai, uma hora se manifesta no Filho e uma hora se manifesta no Espírito Santo. Mas é um Deus, uma pessoa, não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que são 3 pessoas, só que de uma mesma substância. Na eternidade, quem existia? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quando foram criadas todas as coisas? Os anjos, que foram criados antes da criação, cosmos, ser humano. Os anjos foram criados antes, né? Jó 38, verso 7. Os anjos foram criados. Quem criou os anjos? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai é criador, o Filho é criador
o Espírito Santo é criador. Na eternidade, quem existia? O Pai é eterno, o Filho é eterno, o Espírito Santo é eterno. O Pai é autoexistente, o Filho é autoexistente e o Espírito Santo é autoexistente. Né? Então, olha só. Agora a gente chama de atributos divinos não comunicáveis. Porque tem os comunicáveis. Mas os incomunicáveis são onipotência, onipresença, onisciência e onividência. Onipotência, todo o poder. Todo o poder. Onisciência, todo o conhecimento. Onipresença, está em todos os lugares, ou todos os lugares está nele. Onividência, vê todas as coisas, em todas as épocas, em todos os lugares, em todas as pessoas. Não foge absolutamente nada. E esse ver, eu não estou falando de olhar, eu estou falando de que ele enxerga coração, ele enxerga intenção, ele enxerga pensamento. Tá? Então olha só. O Pai é onipotente, onividente, onisciente e onipresente. O Filho é onipotente, onisciente, onividente e onipresente. O Espírito Santo é onipotente, onisciente, onividente e onipresente. Eles têm os mesmos atributos, que são atributos da deidade, da divindade. Só Deus tem. Os anjos não têm, o diabo muito menos. Anjo, né? E muito menos os homens. Aí tem os atributos comunicáveis, que ele comunica aos homens. É outra coisa. Agora eu quero destacar aqui sempre a Trindade. Né? Então olha só. Deus, o Pai, Deus, o Filho e Deus, o Espírito Santo, eles coexistiam, ou seja, eles existiam juntos, coeternos. Eles viviam em um estado de perfeição, de festa, de completude, não faltava nada para eles. Isso é chamado de pericorese, que é o estado de festa que a Trindade coexistia na eternidade. Então, pericorese é o termo de estado de festa, o estado de festa. Estado de festa? Isso, estado de festa. Estado de plenitude, estado de completude. Eles não lhes faltava nada. A pericorese, o conceito, Erickson e os demais irmãos, é de uma dança, é de um balé divino. Por que esse conceito é elaborado? Porque a tentativa é de explicar poeticamente Deus. Porque quando você tenta explicar Deus na literalidade, aí você tem limitações enormes. A linguagem poética, que é um recurso literal, te dá mais condição de você extrapolar a literalidade, o raciocínio lógico, entendeu? Então, a linguagem poética, ela foge do... Tem um termo que é assim, a gente pede uma licença poética para falar de alguma coisa, né? Ou seja, você está indo além da questão literária e racional. É licença poética. Então, a linguagem poética na Bíblia, por exemplo, nós temos em Isaías, nós temos em todo o livro de Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares de Salomão e outro lá que eu esqueci. Lamentações de Jeremias, eu acho, não me falha a memória. Eles têm linguagem poética. Isaías tem, outras passagens da Bíblia tem também, mas esses livros eles são de linguagem poética. Tá? A maior linguagem, o volume de linguagem poética é muito grande nesses livros. Por exemplo, se eu pego o Salmo capítulo 6, verso 6. Davi vai falar que ele chorou tanto a noite toda, a ponto da cama dele ficar boiando no quarto dele. Isso é literal? Isso tinha condição de acontecer literalmente? Não. O que ele faz? Para expressar, ele exagera. Ele usa uma hipérbole. Hipérbole é um exagero de uma verdade. É exagero de uma coisa, né? Onde você maximiza aquilo. Não é que ele está mentindo, mas ele está exagerando. Então, como é possível um homem chorar até alagar uma sala e flutuar assim a sua cama? É impossível. Mas ele estava querendo expressar poeticamente a sua angústia, a sua tristeza, o seu lamento, né? Então, pegaram aí poeticamente esse conceito de que Deus estava dançando a Trindade
porque o estado era de perfeição, era de plenitude, não lhe faltava nada nem ninguém para lhe completar, porque ele se bastava, ele é autossuficiente. E é interessante que nesse balé, quem olhava para a Trindade dançando, só via um. Eles são tão plenos, tão perfeitos, tão harmônicos, que não enxergam três quando olham para Deus, porque eles são perfeitos, harmônicos. Olha um só. Mas como no balé e nessa dança, ora via Deus, Pai, ora via o Espírito Santo e ora via o Filho na dança. Mas era um só. Só os anjos puderam ver isso, né? Privilégio. Talvez. Acredito que sim. Mas a questão, só para completar aqui, a ideia do conceito de pericorese, dança divina, é nesse sentido, que Deus ele estava em estado de perfeição e ele é tão harmônico que quem via um, via os três. Lembra o que Jesus disse em capítulo 14 de João? Quem vê a mim, vê o Pai? Rony, deixa eu só pegar esse texto aqui e você já entra com a pergunta, tá? Para eu não perder aqui o raciocínio. Em João mesmo. João 9. Oi? João 9, 14, 9. 14, 9, tá? É o que ele disse aí. Quem vê a mim, perguntar, nos mostra do Pai. Isso. Então leia, por favor, varão. Vou ler desde o 8, né? Diz Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Verso 9, Jesus respondeu: Você não me conhece, Felipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Quem via Jesus, viu o Pai. É a mesma coisa. Vamos no livro de João ainda, no capítulo 8, versículo 42, amados. 8 e 42. Olha que coisa interessante. João 8 e 42. Disse-lhe, pois, Jesus: Se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amaríeis. Vocês iriam me amar, pois que eu saí e vim de Deus. Olha o termo, eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Eu saí e vim de Deus. De onde que Jesus veio? De Deus. De dentro de Deus. Do próprio Deus. Ele é o próprio Deus. Só que o Deus Filho. Capítulo 10 de João, verso 30. João 10, versículo de número 30. O verso 29, na verdade, diz assim, 29. Meu Pai, que mas deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las das mãos de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Olha só, eu e o Pai somos um. Não é que Jesus está dizendo, eu sou o mesmo Pai. Não, eu e o Pai somos um. Irmãos, não tem como ser essa ideia de que Deus é uma pessoa e que se manifesta em pessoas diferentes. Porque a quem Jesus estava na cruz se dirigindo, quando disse, Deus meu, a quem desamparaste? Isso é um diálogo. E o termo lá no original é o que? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Eloi é o singular de Elohim. Por que lá não está escrito Elohim, Elohim, lama sabachthani? Está Eloi, porque era o Deus falando para Deus. Calma aí, explica de novo. Mesmo pensamento, né? Em relação ao pensamento, né? Quando o Antigo Testamento, vamos pegar aqui a palavra, quando o Antigo Testamento fala Elohim, refere-se a quem? A Trindade, não é? Quando uma das pessoas da Trindade, que é Jesus, é uma das pessoas da Trindade, é Deus, que se fez homem. Uma das pessoas da Trindade está se dirigindo a outra pessoa da Trindade. Então não poderia falar no plural. Falou no singular. Então, quando ele fala Porque assim, era Deus falando com Deus. E quando ele fala assim, eu e o Pai somos um, quer dizer que eles Na estavam essência. com o mesmo pensamento. Não, na essência. Jesus está falando da essência, substância, mano. Natureza. Entendeu? Natureza, substância. Está falando, eu e o Pai somos Deus. Eu pensava que era o mesmo propósito, o mesmo sentido. Não, eu e o Pai somos Deus. Quando Jesus, no Evangelho de João, porque João, a proposta de João, o intento de João é mostrar Jesus como Deus.
Então essas declarações de Jesus como Deus, a gente encontra muito fortemente no Evangelho de João, muito mais do que os outros evangelhos, os 3. Perguntaram para Jesus quem ele era, aquela coisa toda, e Jesus disse assim, ó, eu sou filho de Deus. Aí pegaram em pedras para apedrejar Jesus. Porque quando Jesus, para aqueles homens, fala, eu sou filho de Deus, eles entenderam claramente que Jesus estava se fazendo igual a Deus. Não é o que o texto diz? Ele se faz igual a Deus, está blasfemando, vamos matar, vamos apedrejar. Está cheio de demônio um homem desse, está falando que ele é Deus. Nós conhecemos os pais, filho do carpinteiro, como que é Deus? Olha só, Jesus está dizendo, eu sou o filho de Deus. Quem pode ser filho de Deus? Só aquele que tem a mesma natureza de Deus. Qual é a natureza de Deus? Ser Deus. Quem é o filho de Deus? É Deus. É a mesma natureza. O que o Pedro, lá em Mateus capítulo 16, declarou? Quando Jesus perguntou para eles, quem vocês dizem que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o ungido, tu és o Messias, tu és o enviado, o profeta que nós esperávamos, e tu és Deus. Pedro declarou, Jesus, tu és Deus. E aí Jesus, ele responde, Pedro, não foi carne e sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Porque jamais um ser humano poderia reconhecer Deus, a não ser que o Espírito Santo revelasse. E quando ele disse, tu és o Filho de Deus, eles reconheceram, é a segunda pessoa da Trindade que está conosco. Olha que coisa interessante. A declaração é muito forte, né? Como diz o adolescente hoje, é pesado. Então, eu e o Pai somos um. Vamos continuar aqui, Rony, eu não esqueci de você não, varão. Capítulo 16 de João, capítulo 16, verso 28 ao 30. João 16, 28 ao 30. Olha só que coisa interessante. Saí do Pai e vim ao mundo. Outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Disseram-lhe os seus discípulos, eis que agora falas abertamente e não dizes parábola alguma. Agora conhecemos que sabes tudo e não precisas de que alguém te interrogue. Por isso cremos que saíste de Deus. Vieste de Deus. Saíste de Deus. Tu és Deus. Tu és o mesmo com o Pai, da mesma substância, da mesma natureza, coexistente, criador. Quando a gente pega Colossenses, capítulo de número 1, versículo de número 15, versículo de número 16, amados. Também Colossenses, ele aqui reforça, Paulo, ele vai reforçar sobre a natureza de Cristo. Quem é Cristo? Para Paulo, quem é Cristo? É Deus, é o próprio Deus. Como era para João, como era para todos os discípulos e como foi para todos os cristãos em toda a história. E isso que vai diferir o cristão de todos os outros adeptos de religião. Reconhecer que Jesus é Deus. Isso é o que vai diferir um cristão genuíno e bíblico. Reconhecer que a Trindade são 3 pessoas distintas, ou seja, que o Pai é um, que o Filho é um, que o Espírito Santo é um, embora sejam distintas, mas têm a mesma substância, a mesma natureza, coeternos, coexistentes, co-criadores, Deus de Deus, luz de luz. O negócio é bruto. Vamos lá, Colossenses capítulo 1, verso 15 e 16. Falando a respeito de Jesus, o qual é a imagem do Deus invisível. Quem é Jesus? É a imagem do Deus invisível. É o rosto de Deus apareceu, irmãos. Deus se fez carne. Deus se mostrou. O verbo, no princípio, era o verbo. O verbo estava com Deus. O verbo era Deus. Todas as coisas foram criadas por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito poderia ser criado. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Deus.
a Trindade, né? A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus, o próprio Deus, pairava sobre a face das águas. E disse Deus, o Logos, a palavra, o verbo, quando foi proferido pela Trindade, criou todas as coisas. Então, Deus é o arquiteto, o Pai, né? O Filho, ele cria, o Espírito Santo mantém. Ó, o Pai, ele anuncia a salvação. O Filho executa a salvação. O Espírito Santo aplica a salvação. O Pai cria, o Filho mantém. O Espírito Santo, ele diz o Salmo, não lembro qual é o Salmo aí, qual é o Salmo que diz, que Deus, o Pai, envia o seu Espírito na terra para que a terra seja renovada. Essa terra é renovada porque o Espírito Santo vem e revitaliza essa terra. Porque essa terra está num processo de degradação por conta do pecado que entrou lá no primeiro casal. Não, através 19 do não, né? Hã? Não, 19 não, né? Ah, não sei, não é não. É lá pro 60 aí alguma coisa. Depois se você me lembrar, eu pesquiso lá, dou uma gulgada aí. Vocês pensam só vocês se dá gulgada? Eu dou gulgada de vez em quando também. Se eu não lembrar, lógico, né? O versículo aqui. Mas aqui, amados, ó, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Primogênito é o primeiro gerado. Ele é o primeiro gerado. Gerado não quer dizer criado, tá certo? Ele é o primeiro, é por isso que é primogênito. Além de primogênito, a Bíblia vai usar, Hebreus, né? O livro de Hebreus vai usar o termo unigênito. O único que tem aquele Gênesis. O único gerado. O único filho gerado de Deus é Cristo, que é o Filho. Ele é gerado, não é criado. Hebreus capítulo 10 vai dizer: no princípio estava escrito ao meu respeito, Jesus falando. No princípio estava escrito ao meu respeito. Vamos ver o texto lá que eu esqueci. Esqueci o Só o capítulo, verso primeiro. capítulo 10, de Hebreus. Eu esqueci a continuidade aí da fala. Hebreus. Rapaz, será que tem Hebreus, minha Bíblia? Deixa eu ver, tem, graças a Deus. Eu não estava achando. Hebreus capítulo 10. Olha só. Versículo de número 5. Pelo que entrando no mundo diz: sacrifício e oferta não quisestes, mas corpo me preparaste. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Então disse: eis aqui venho. No princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Como acima diz: sacrifício e oferta e holocaustos e oblações pelo pecado não quiseste, nem te agradaram, os quais se oferecem segundo a lei. Então disse: eis aqui venho, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. Eu não quero continuar, está falando a respeito do corpo de Jesus, que foi preparado por Deus. Ele foi gerado, foi lhe dado um corpo no ventre de Maria. E esse corpo teve origem aonde, irmãos? De quem? Não teve origem humana, não teve semente humana, não teve sêmen humano, não teve esperma do Adão humano. Quem que gerou? Quem que foi a semente? Quem colocou essa semente dentro dessa mulher? Não foi um ser humano, foi o próprio Espírito Santo, não foi? Esse ente que há de nascer será santo, né? A virtude do Altíssimo te cobrirá. Olha só. E conceberás, e terás um filho, e será chamado Filho de Deus. Então o Espírito Santo é quem gera Jesus no ventre de Maria, lhe dá um corpo. O Espírito Santo está presente na geração de Jesus, lhe dá um corpo. Está presente na vida e no ministério de Jesus, lhe ungindo e lhe capacitando para pregar as boas novas, restaurar os contritos de coração, decretar liberdade aos cativos, abertura de prisão aos presos, dar vista aos cegos. Está presente na ressurreição de Jesus. Eu acho que é Romanos
8 e 11, 5 e 11, alguma coisa assim, vai estar escrito que o Espírito Santo é quem ressuscita Jesus. Olha a Trindade trabalhando em todo o tempo, em toda a história, juntos. Nunca um fez algo à parte do outro. Os três juntos, irmãos. É que na história se manifesta visivelmente, no Antigo Testamento, o Pai. Não é? O Espírito Santo muito sorrateiramente. No Novo Testamento, no início do Novo Testamento, o Filho aparece. Na ascensão do Filho, o Espírito Santo se manifesta de uma maneira mais evidente. Mas os três sempre estão agindo em toda a história. Quando a gente fala assim, segunda pessoa da Trindade, terceira pessoa da Trindade, não tem nada a ver de hierarquia, só de manifestação histórica. O Pai é aquele que se manifesta primeiro, mais evidentemente, na história, nas páginas da Bíblia, não é? O Filho é o que vem se manifestando em segundo lugar, entre aspas, nas páginas da Bíblia, na história. E depois o Espírito Santo. Mas não que há essa questão de hierarquia, é só para a gente entender essa manifestação histórica, tá certo? Não é nem criacional, nem existencial, nada desse tipo, nem teológica, é histórica. Então, historicamente. Vamos continuar aqui o texto, amados? Do Colossenses capítulo 1, verso 15. O qual é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, porque nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas. Tudo foi criado em Cristo. As coisas que há nos céus e na terra. Tudo que há nos céus, irmãos. Tudo que existe nos céus. Visíveis, astros, planetas, não é? Galáxias. E invisíveis. Olha só. Invisíveis. Tronos, dominações, principados, potestades. Isso quer dizer, seres angelicais e seres celestiais, possivelmente outros que talvez nem sejam da ordem dos anjos. Tá bom? Então, foram criados nele, em Cristo. Tudo foi criado por ele. Então, ele que cria tudo e a finalidade também é para ele. E ele, Jesus, é antes de todas as coisas. E todas as coisas subsistem, são mantidas por ele. Ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Toda a plenitude, irmãos, em Cristo. Colossenses 2 e 9. Só aí, não precisa nem virar a página, às vezes do lado. 2 e 9. Porque nele, no caso em Jesus, né? Habita corporalmente toda a plenitude de Deus, da divindade, né? Toda a plenitude da divindade. Não, 2 e 9. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Não tem como falar de um sem falar do outro. A Trindade é o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo. A Trindade, amados, e Deus, na verdade, é a Trindade. Voltando, então, lá para o Shema, no capítulo 6, verso 4 de Deuteronômio, a declaração é essa. Ouve, pois, Israel, Adonai, o Senhor, Yahvé, é o Deus único composto. É o Deus composto. É o Deus que é um composto de 3 pessoas. O judeu endoidou quando Jesus veio dizendo, eu sou a segunda pessoa da Trindade. Por quê? Foi trabalhado no Antigo Testamento a ideia do Pai. O Espírito de Jesus, desculpa, no Novo Testamento é chamado de Espírito de Jesus, mas no Antigo Testamento era Espírito do Senhor, né? Ou só Espírito. Que eles entendiam que era o Espírito de Deus. Se os testemunhos de Jeová vai dizer que não é uma pessoa, mas a Bíblia diz que é uma pessoa, e é Deus inclusive. É uma pessoa e é Deus, não é? Que é chamado de Espírito de Cristo, Espírito de santificação, Espírito Santo, Espírito da verdade. Tem vários adjetivos no Novo Testamento a respeito do Espírito, que é Deus. Mas no Antigo Testamento, na mente judeu, estava de boa. Pai e o Espírito de Jeová, Espírito do Senhor. Davi diz, não entre de mim teu Espírito Santo. Né? Então, quando chega Jesus dizendo, eu sou Deus, aí eles falam, como assim? Está se fazendo igual a Deus? Você está dizendo que é Deus? Então eles endoidaram. Tanto é que em Atos capítulo 2, quando Pedro prega para aquela multidão, ele diz assim,
Sejam batizados em nome de Jesus para perdão dos vossos pecados. Por que Pedro não exigiu, embora Jesus disse que tinha que ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Olha a Trindade de novo aqui. Aqui é a Trindade, né? Tem que ser batizado na autoridade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É a mesma autoridade. É o mesmo nome. O nome do Pai, o nome do Filho e o nome do Espírito. É o mesmo nome, né? Por que Pedro disse isso em nome de Jesus? Porque eles aceitavam o Pai como Deus e o Espírito como Deus. Agora Jesus era preciso também reconhecer como Deus, senão não haveria salvação para os seus pecados. Olha, irmãos, é grave isso, né? João capítulo 17, e eu encerro a aula aqui. Pelo menos essa aula. Olha que coisa interessante. Capítulo 17 de João, Evangelho de João. Verso 3. E a gente encerra a aula aqui, tá? Quer dizer, o Rony tem alguma pergunta, eu acho. Hã? Coisa rápida? Tá bom. E a vida eterna é esta. A vida eterna é esta. Que conheçam a ti só, por único Deus, o Pai. Jesus, quem está falando isso é Jesus, tá? Jesus que está falando isso. A vida eterna é esta. Que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Qual é a vida eterna? Reconhecer o Pai e o Filho. Porque a questão aqui, Jesus não fala do Espírito porque não era a questão. A questão aqui é eles reconhecerem também Jesus como Deus verdadeiro. O único com o Pai, né? Consequentemente, lógico, com o Espírito Santo. Diga aí, meu amado, pergunta. Fácil e rápida. Você falou lá sobre não usar os elementos da terra como exemplo, tipo a água e tal. E teve uma das pregações que eu fiz, eu levei, como eu fiz um curso de NR10, aí Sim. abrange também o corpo do bombeiro. Aí Sim. ele estava ensinando sobre a forma do fogo propagar. Sim. O que precisa. Isso, os princípios do fogo. Oxigênio precisa. Oxigênio, Combustão, combustão material e o calor. Esses três componentes. Exato. Aí eu estava representando esse não como Pai, Filho e Espírito Santo. Tipo assim, o material, como é a madeira, o papel, representava nós. Uhum. O Espírito Santo como o oxigênio, o fôlego de vida. E o fogo precisava que era a presença de Deus para poder se propagar, para estar... Não, mas aí você estava aplicando em outra coisa, né? Não é Trindade que você estava tentando. Você não estava tentando falar sobre Trindade, né? Mais ou menos isso. Porque faz tempo essa pregação. Aí eu cheguei e lembrei assim, desses três. Na verdade, meu irmão, nada que a gente pegue nessa criação serve para comparar Deus. Nada, nada. Então, você pegar essas coisas, você está reduzindo e achando que pode explicar a Trindade por essas coisas. Então, não pode. A teologia mesmo, essas coisas não são usadas. Não é adequado. Que tem pessoas que usam? Tem. Mas não é adequado para usar essas coisas para comparar a Deus. Porque você está limitando, não tem como. A Trindade não é explicável. A Trindade, ela não é razoável. A Trindade, ela não é lógica. Eu falei que ia encerrar, mas aí preciso encerrar com outro texto porque você entrou na questão. Mas aqui eu encerro mesmo, que é Romanos, capítulo de número 11. Tá bom? E aí eu encerro aqui com um hino. Vamos acabar a aula com a música. Vai ficar animado, né, não, irmão? A música, né, Barão? Lembrando que Paulo pega o mesmo recurso, poético. 11. Capítulo 11, verso 33. Se eu tirei o óculos, aí ficou pior. Capítulo 11, verso 33 ao 36. Paulo usa de um recurso poético, de uma música, para explicar o inexplicável. Ou para, melhor, explicar o inexplicável não. Para expor o inexplicável. Então ele canta. Isso aqui é uma música mesmo, estou brincando não. Isso aqui é uma música. Paulo, ele fez aqui uma música. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Olha só, é uma exclamação, né? Não é uma interrogação, é uma exclamação. Quão insondáveis são. Não, primeiro profundidade.
Olha a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Ele está exclamando aqui. É uma profundidade que não pode ser atingida, é insondável, não pode chegar ao fim. É inescrutável, não se pode prescrutar isso. São seus juízos, inescrutáveis são seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor, quem foi o seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado, ele não compreende a Trindade. Ele só tem uma coisa a fazer diante disso. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Acabou a conversa.